de 2025, o Jornal Gente está no ar para trazer as notícias importantes desta manhã e começar com um resumo do que aconteceu na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento que está acontecendo de 8 acusados do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Ontem, nós tivemos as manifestações do relator, Alexandre de Moraes, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e de 4 advogados de acusados. O julgamento será retomado daqui a pouquinho, na primeira turma do Supremo, a partir das 9 horas da manhã, com a fala de advogados dos outros 4 investigados, dentre eles o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Um resumo rápido para você do que aconteceu ontem, para você saber as notícias principais desse julgamento. O ministro Alexandre de Moraes, no seu relatório, falou sobre os pontos mais importantes colhidos até agora, na visão dele, daquilo que foi apurado pelo próprio Supremo Tribunal Federal a respeito desses episódios. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal, julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas. Essa coação, essa tentativa de obstrução, elas não afetarão a imparcialidade e a independência dos juízes desse Supremo Tribunal Federal. A história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, trouxe a acusação, não pediu pena pela fidelidade do Exército, não obstante o desvirtuamento de alguns dos seus integrantes, e da Aeronáutica, a força normativa da Constituição Democrática em vigor. Para que a tentativa se consolide, não é indispensável que haja ordem assinada pelo Presidente da República para a adoção de medidas explicitamente estranhas à regularidade constitucional. Não reprimir criminalmente tentativas dessa ordem, como mostram relatos de fato aqui e no estrangeiro, recrudesce ímpetos de autoritarismo e põe em risco um modelo de vida civilizado. Nenhuma surpresa em relação ao que trouxe o ministro Alexandre de Moraes, muito menos em relação à Procuradoria-Geral da República. Absolutamente tudo dentro do esperado, um julgamento célere, sem muitas delongas. Tanto é que, como eu disse, 4 dos advogados dos 8 réus conseguiram fazer as suas sustentações orais no primeiro dia de julgamento. Os outros 4 vão falar daqui a pouco. Quem começou falando por parte da defesa foi César Bittencourt, que defende Mauro Cid, que fechou um acordo de delação premiada, contou episódios importantes que foram utilizados na peça da acusação para essa investigação e, claro, trouxe ali o ponto de defesa daquele que era considerado o braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro. César Bittencourt foi um dos advogados que ocupou a tribuna para falar ontem no Supremo Tribunal Federal. Não há uma linha, um áudio, uma fala que demonstre a intenção real de subverter o regime constitucional vigente. O que temos aqui, presença física e função institucional. Só isso. Mas isso não é crime, nem aqui nem na China. Muito fraca, né, a abordagem dos advogados ontem que passaram pelo plenário do Supremo. Normalmente nós estamos acostumados a acompanhar um pouco mais de profundidade. Como a gente dizia ontem aqui, os advogados têm de defender até a última possibilidade dos seus clientes, utilizar todos os argumentos possíveis para defendê-los. Esperamos que hoje os advogados possam ter um pouco mais de profundidade nessa defesa para que possamos acompanhar um julgamento um pouco mais de qualidade em relação ao que tivemos. Muitos elogios para ministro do Supremo, para quem tem 1 hora para defender cliente de crime gravíssimo, que é tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito. Nesse caso aí, nós estamos falando de um sujeito que fechou delação premiada. A delação premiada deveria estar no centro da discussão a respeito das provas que foram colhidas. E o que ele fez
no fim das contas, foi pedir absolvição. Se ele não confessou os crimes, a delação premiada tem de ser nula. A delação premiada não pode acontecer. A delação só existe para réu confesso. É uma premissa da delação premiada, uma confusão geral ali nesse julgamento, mais um capítulo para a gente discutir aqui. As apostas dos bastidores estão centradas em quem? No ministro Cristiano Zanin. Ele pode ser o fiel dessa balança. Nos corredores do Supremo Tribunal Federal, circula a informação que as defesas apostam que ele, ao lado do ministro Fux, que já abriu divergência durante a oitiva das testemunhas e também o interrogatório dos acusados, possa ser o voto que a defesa precise para levar este caso para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que eles precisam de 2 votos para essa divergência e para que nós tenhamos, então, a análise pelos 11 ministros dessa questão. Não que isso vá mudar muita coisa, mas não teríamos dúvida que seria uma vitória para as defesas se conseguissem esse voto, ou pelo menos essa modulação de penas do ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma. Cláudio Humberto, muita coisa aconteceu em Brasília ao mesmo tempo, e o foco da imprensa estava